que eu gostaria de apresentar para vocês aqui a história do Monte Kurama. O Monte Kurama é muito conhecido porque foi o lugar onde o criador do Reiki, o mestre Mikao Usui, teve a sua iluminação, e é uma história muito legal que eu vou contar para vocês hoje, mas também porque é um lugar incrível. Pensa numa montanha que assim, você vai subindo e você vai vendo templos budistas muito antigos, mais antigos que o Reiki até, referências a grandes mestres, ou o primeiro grande mestre, né, o mestre criador da Fraternidade Branca, Sanat Kumara, tem lá também uma morada dele, né, que foi quando ele chega à Terra. E tem também a história da iluminação de Mikao Usui. E a gente acha que assim, nossa, que grande coincidência, né? A gente não, porque tem muita gente aqui que já se relaciona com esse tipo de fator como sincronicidade, ressonância. Mas vamos usar o termo coincidência porque, na verdade, ali é um lugar que se sente a energia. A própria montanha também é associada com uma trindade divina, né? A montanha representa uma trindade divina. Então tem um certo momento lá no meio da subida que tem um templo e uma marcação no chão onde você para receber a bênção da montanha e para fazer uma oração à montanha. Fora os templos shintoístas, fora as árvores muito antigas, né, os cedros muito antigos que tem lá, que também são considerados divindades, porque o shintoísmo tem essa relação, né, de divindade com seres da natureza, né, árvores, minerais e enfim. Então essa subida do Monte Kurama me deixou muito tocada, me deixou muito conectada com o monte. É por isso que eu gostaria de hoje trazer para vocês como que foi a história de Mikao Usui, né, ao subir a montanha e a ter a sua iluminação. Mikao Usui teve uma vida mundana muito interessante, né? Na história dele parece que era um homem muito dedicado, que gostava de se dedicar a tudo, que teve muito sucesso, que teve muitas quedas também, mas muito sucesso porque ele entrava de cabeça em tudo. E quando ele começou a estudar o budismo, através do Zazen, ele estava buscando de fato, né, um estado de iluminação plena e constante que o Zazen ensina, mas como objetivo muito alto, né, objetivo de grandes mestres. E o Mikao Usui, ele entra nessa com essa possibilidade, com isso, né, em mente, né, o foco nisso. E o mestre dele então fala com ele, olha, a maneira mais simples de você, né, conseguir chegar nesse estado é realmente se entregando à morte, e muitos outros grandes mestres fizeram isso subindo o Monte Kurama e passando lá, fazendo um retiro de 21 dias lá. Então Mikao Usui topa isso, né, ainda entendendo esse convite a se entregar à morte como se entregar mesmo a morte, né, a morte como a gente conhece. E ele vai lá fazer os seus 21 dias de meditação e jejum. E no 21º dia, já muito debilitado, né, já com o corpo enfraquecido, ele acaba desmaiando. E nesse momento ele conta que ele achou que ali fosse o final, só que ao acordar, nos primeiros raios da manhã, ele sentiu uma vitalidade incrível, como ele nunca tinha sentido. E ele entendeu que a forma como ele estava sentindo o corpo dele, vendo o mundo, vendo aquele entorno dele lá, essas paisagens lindas que eu vou deixar aqui para vocês verem também, que estão ali quase da mesma forma que era ele percebeu a iluminação dele, né? Porque ele nunca tinha sentido o corpo dele, o mundo daquela forma. Ele percebeu que a percepção dele estava diferente. Então ele sai correndo, vai descendo esse Monte Kurama correndo, que é um monte mesmo, montanha, tá? Pedra, galhos e tudo mais. Íngreme. Para contar para o mestre dele, acaba topando com uma pedra.
e machucando o dedão. E faz o que todo bom ser humano faz. Taca-lhe a mão ali no dedão, aperta, faz uma pressão. E nesse momento ele começa a sentir a força da energia vital nas mãos dele. E entende, e também a sarar aquele dedão que estava machucado imediatamente. Ali nasceu o Reiki, como a gente conhece, o Reiki Usui, método Usui, porque já existia antes dele, mas a forma como a gente conhece hoje, nasceu ali naquele momento. E naquele momento também ele entendeu por que ele estava recebendo aquele ensinamento, né? Que era para ele se tornar um curador e também um professor, porque aquilo não poderia ficar só com ele. E a partir daí ele vai desenvolver a técnica, ele vai ensinar para muita gente que ele ensinou vai viajar aqui para o nosso lado, para o Ocidente, para ensinar para a gente uma versão daquilo que ele fazia, que no Reiki Holy Fire vai ser novamente afinado, né, para uma versão mais perto do que ele fez. E eu que tive a glória, a graça de subir essa montanha, o grande prazer, o grande esforço, que foram 3 horas de subida, com a minha família toda, meu marido e minha filha, eu entendi muito o que é esse trabalho que a gente está fazendo, assim. Para mim, foi um grande momento de resgate da consciência do Reiki, assim, da simplicidade, da potência que é estar em conexão com o Reiki, que é estar em conexão com a energia vital, sabe? A energia vital que temos em nós, que tem na natureza, que é abundante aí, que pode ser realmente uma ferramenta para cura, uma ferramenta para conexão, para a gente sentir essa integração, sabe? Essa integridade. Quando eu estava lá, o que eu sentia é que tudo que era realmente muito importante na minha jornada como terapeuta estava sendo revitalizado ali, estava sendo reorganizado. Então eu desci a montanha com muita alegria, assim, eu desci com meu coração cheio e cheio de gratidão, assim, por todas as pessoas que quiseram receber, porque a sensação que eu tive é que quanto mais gente tinha ali, muitas pessoas, né, me deram seus nomes, suas datas de nascimento para que eu fizesse esse trabalho, que aquilo tudo ali, aquela conjunção de pessoas e eu e a montanha e as árvores e toda essa história, tudo aquilo ali estava a serviço de algo bom, de algo íntegro, simples, que é a nossa essência, que é a nossa verdade, né? Que é o que a gente nunca deixou de ser, nem nunca deixará, que está sempre ali, mas que às vezes a gente só esquece de cuidar, a gente esquece de olhar, a gente esquece de honrar que existe uma energia na gente que ela é divina, de tão simples que ela é. A energia vital é o que faz eu estar aqui e você aí, né? Sem a gente perceber, sem a gente ver, mas é o que faz o nosso corpo se movimentar, nossa mente criar, esse mundo existir, e parece que não é nada, mas é tudo. E assim, essa apresentação que eu queria fazer para vocês da montanha, eu já tentei gravar algumas vezes, mas todas as vezes eu vou me perdendo e me achando nessa necessidade que eu estou sentindo de expressar para vocês o que eu senti ali, porque eu não posso relatar o que é essa experiência ou o que é o Monte Kurama sem passar para vocês a percepção emocional, né? Como foi para mim, porque é só a partir disso que eu consigo ter um terço, uma mínima parcela do que deve ter sido para o mestre Usui quando ele esteve lá, né? Não tô nem falando de quando foi a iluminação dele, mas de quando ele esteve lá, porque é toda uma quantidade de energia vital numa qualidade que está muito acima do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo é acessível também em lugares da natureza
E aqui no Brasil a gente tem tanta abundância de natureza, né, gente? Mas se conectar com essa natureza, pensando que ali é um pool de energia vital da mais alta qualidade, eu acho que isso muda muito, né? Então, se a montanha Kurama ainda não tivesse sido reconhecida por tantas diferentes frentes filosóficas como um lugar especial, ela por si só, enquanto espaço natural, já traz pra gente uma informação muito óbvia de que ali é especial, de que ali tem uma força diferente, né? As cachoeiras, o ar limpo, muito limpo. E é isso. O meu convite é hoje e depois, né? Eu acho que a montanha Kurama, o Monte Kurama me inspirou a olhar tudo para tudo como se fosse o próprio Monte Kurama, né? E entender essa experiência em todas as oportunidades que eu tiver para estar num parque, numa praia, numa cachoeira, num lugar onde a natureza seja tão pungente quanto eu vi ela sendo lá.